qual a relação entre o direito e a publicidade? Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, e eu sou Leandro Ramos. No campo do conhecimento, o direito é considerado uma matéria séria, tradicional, enquanto que a publicidade é vista como dinâmica e criativa. Aparentemente, direito e publicidade estão em campos diametralmente opostos. Mas será que é verdade? Para debater esse tema aqui comigo, tenho o prazer de receber no Juridicast o José Ricardo Martins, que é sócio do Peixoto & Cury Advogados, com uma larga atuação destacada no setor de comunicação, atendendo grandes grupos de publicidade do Brasil e do mundo. José Ricardo, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Obrigado, Leandro. Um prazer falar com você aqui hoje. Legal, José Ricardo. E vamos lá. Falando aí de direito e publicidade, né? Existem interfaces entre o direito e a publicidade? Certamente que sim, Leandro. Eu gostei muito da tua colocação inicial, porque num primeiro momento a gente realmente pensa em ciências colocadas em lados opostos, mas eu concordo com a sua provocação no sentido de que isso não é uma verdade absoluta. Tá. Basta a gente pensar que ambas são ciências em que a comunicação desempenha um papel-chave. A publicidade existe como uma ciência voltada para auxiliar os anunciantes na comunicação acerca dos seus produtos e serviços, da sua marca, do seu propósito, e o direito também só desempenha plenamente o seu papel na sociedade se houver uma comunicação adequada acerca daquilo que o Estado pretende regular, né? Não só uma comunicação firme, mas assertiva, acolhedora, e, portanto, muitas das habilidades que você reconhece num publicitário são igualmente importantes num operador do direito. Eu acho que com isso a gente consegue demonstrar que realmente a gente não está falando de lados opostos, mas muita sinergia naquelas habilidades em que a gente encontra em profissionais de ambas profissões. Perfeito. E quando você fala, né, que ambas as ciências aí são baseadas na comunicação, uma coisa que eu acho que fica claro é que a maneira de comunicar no direito é bastante diferente da publicidade, correto? E aí a pergunta que eu tenho é, como que a gente aproxima esses dois mundos? Se é que dá para aproximar? Olha, Leandro, sim, a forma como a gente comunica, como a gente, né, assiste a uma propaganda é muito diferente da forma como a gente vê, por exemplo, advogados atuando num tribunal. Existe sim um formalismo, uma certa pompa que ainda circunda a profissão do direito, mas o mais importante para a gente pensar aqui é na efetividade da comunicação. E quando a gente fala em efetividade, toda essa pompa e circunstância que a gente muitas vezes ainda associa ao mundo do direito tende a diminuir em troca de uma comunicação mais assertiva. Cada vez mais os advogados, mesmo aqueles ainda mais voltados à atuação em tribunais, que são os ambientes ainda mais sisudos do direito, cada vez mais eles vêm percebendo a importância de utilizar, por exemplo, recursos de storytelling, gráficos, vídeos, como formas de passar sua mensagem até mesmo para os juízes no tribunal. E os juízes, não surpreendentemente, vêm recebendo de maneira muito positiva essa modificação de postura, porque isso auxilia na compreensão dos fatos e permite um julgamento mais adequado e muitas vezes mais célere. Então, acredito que também por aí a gente possa ver que essas diferenças na aparência, se a gente se aprofundar um pouco, na verdade, há muito o que aprender com os publicitários da parte dos advogados no que diz respeito a como passar uma mensagem efetiva para conseguir o melhor resultado daquele que está escutando. Afinal, isso vale para o direito, vale para a publicidade e vale para qualquer ciência comunicacional. A palavra é metade de quem fala e metade de quem escuta. Então, se a gente tem uma forma mais adequada, mais apropriada, mais efetiva de comunicação, isso vai valer tanto para propaganda, como também dentro do papel do advogado defendendo o seu cliente. Interessante, Zé Ricardo. E aí, você falou, né, que de aprender, né? Aí eu trago um gancho aqui com o ensino jurídico, né? Que ele, na maioria das vezes, ainda é muito tradicional, né? E ensina o estudante de direito sobre o universo de comunicação de uma forma adequada, né? Ou seja, será que o ensino do direito, ele traz para esse estudante, né, futuro advogado, como que ele lida com essas diferentes plataformas digitais no âmbito do direito? Olha, Leandro, eu acredito que a resposta para essa tua pergunta é negativa, no sentido de que, infelizmente, hoje em dia, as faculdades ainda não, de maneira geral, não se preocupam tanto em preparar os seus alunos com relação a essas habilidades menos técnicas.
E isso, na minha opinião, é uma grande falha e algo que eu espero que mude no curto prazo. Porque, como eu disse para você, cada vez mais é preciso compreender que o papel do advogado envolve o papel de comunicador. E as faculdades, nesse momento, efetivamente não contribuem para a formação desses alunos nesses quesitos. Então, eu acredito que sim, há uma crítica construtiva que a gente deve fazer com relação à grade nas faculdades de direito. Haveria, sim, na minha opinião, a necessidade de uma maior aproximação dos estudantes com essas habilidades. Perfeito. E, José Ricardo, já que a gente está falando aqui de comunicação, né, algo que não dá para deixar de fora é falar um pouquinho sobre o CONAR, né, que é um órgão aí que atua no mercado publicitário. Tem como você explicar para o nosso ouvinte, de forma resumida, como que funciona o CONAR? Claro. Veja, o CONAR é um órgão colegiado que conta com representantes dos diversos players do setor da publicidade, anunciantes, agências, veículos, né? E que tem como objetivo primordial julgar o conteúdo da publicidade. Então, uma vez veiculado um anúncio, deve-se observar se esse anúncio atendeu aos preceitos éticos, morais, há determinados regramentos específicos que se aplicam a alguns tipos de publicidade, quando a gente fala de algumas categorias de produtos especialmente, como cigarros, como mensagens voltadas para o público infantil, a gente tem ainda uma camada adicional de regras que precisam ser observadas, e na eventualidade de alguém se sentir prejudicado pela não observância dessas regras, ou mesmo compreender que essas regras não estão sendo devidamente respeitadas, pode-se recorrer ao CONAR, que como órgão representante desse setor tem como objetivo verificar se de fato houve ou não a violação a esses preceitos que eu citei anteriormente. Então essa é a função do CONAR, trabalhar em cima de uma publicidade cada vez melhor, mais efetiva, coerente com os valores da sociedade e respeitando os princípios éticos e morais pré-estabelecidos. Esse é o papel do CONAR. Interessante. E, José Ricardo, corrige-me se eu estiver errado, mas eu imagino que o CONAR foi criado num período em que a publicidade ela se destacava bastante, sobretudo na TV, né? TV, rádio e mídias impressas. E hoje a gente tem um cenário em que os canais aí de comunicação são muito mais amplos, com redes sociais, tem influenciadores, enfim, o contexto da publicidade ele é muito mais complexo e diverso. E aí, nesse sentido, podemos pensar que o trabalho de um órgão como o CONAR ficou mais difícil com a internet e as redes sociais? Sem dúvida, Leandro. A migração da publicidade para o ambiente das redes sociais e da internet de forma geral é um processo crescente e sem volta, certamente. E claro que simplesmente pela pulverização das mensagens publicitárias que se tornou possível com o advento da internet, a gente já pode imaginar que se o monitoramento, se a supervisão é uma parte importante de qualquer órgão que pretende garantir a qualidade do conteúdo publicitário, com o advento da internet, certamente esse monitoramento, essa supervisão ficou muito mais difícil, além, obviamente, da possibilidade de disseminação de mensagens, né, com conteúdo equivocado. Então, sim, tanto no sentido de identificar práticas inadequadas, como no sentido de coibir a ampla disseminação dessas eventuais práticas inadequadas, com o advento da internet a gente realmente tem um desafio muito maior pela frente, não só da parte do CONAR, mas de todos os players desse setor. Então, os anunciantes que se virem prejudicados vão ter mais dificuldade para coibir a propagação da notícia, os consumidores ficam com mais dificuldade de identificar a fonte da onde aquela notícia foi propagada e, consequentemente, poder direcionar para o CONAR da onde aquela prática decorre. Então, sim, essa é uma afirmação absolutamente verdadeira e que só vai se tornar mais complexa com o decorrer do tempo, porque, como eu disse anteriormente, a gente observa na indústria da publicidade uma migração cada vez maior dos investimentos dos anunciantes das mídias tradicionais, offline, para as mídias online. Legal, José Ricardo. E aí a pergunta que eu tenho, baseado no que você acabou de falar, é como que ficam os influenciadores digitais no contexto de autorregulamentação publicitária, né? Afinal, eles são acompanhados pelo CONAR? Super acompanhados pelo CONAR, Leandro. Na verdade, os influenciadores hoje se enquadram numa categoria extremamente importante, extremamente estratégica para o posicionamento de diversas marcas, tá? Ao ponto, inclusive, do CONAR ter lançado diretrizes específicas recentemente para os influenciadores.
tá? Os influenciadores têm, dentro dessas regras que foram recentemente propagadas, eles têm uma responsabilidade muito grande, inclusive no que diz respeito à transparência, né? Nem sempre o consumidor, quando está assistindo ao conteúdo divulgado por um determinado influenciador, tem conhecimento se esse influenciador está praticando a divulgação daquele conteúdo de maneira espontânea ou se ele está fazendo isso através de algum acordo comercial com alguma determinada marca de produto ou serviço. E para apenas dar um exemplo que é marcante, que é esse que eu estou dando, isso é fundamental e isso já é abordado, inclusive, nesse guia recentemente publicado pelo CONAR para os influenciadores. Então, aqueles que quiserem realmente contribuir para as melhores práticas da publicidade têm um espaço muito interessante, muito estratégico, uma vez que cada vez mais o consumidor quer informação e conteúdo e não propaganda propriamente dita. E por isso ele vai procurar cada vez mais esses canais alternativos, mas é importante que ao se deparar com eles, ele saiba se ele está tratando com um influenciador que está comentando sobre uma determinada marca de maneira espontânea ou se aquilo faz parte de um acordo operacional, comercial pré-estabelecido. Essa distinção é fundamental e tem sido muito, sobre ela tem se falado muito hoje no mercado, o que demonstra não só a importância dos influenciadores nesse contexto, mas também o risco que essas novas práticas podem trazer para o desafio que a gente citou anteriormente do CONAR, né? De manter a régua lá em cima do que diz respeito à ética da publicidade. E assim, já que o influenciador ele tá sujeito aí, né, ao crivo aí do CONAR, né? Por outro lado, eu fico imaginando o seguinte cenário. Uma pesquisa recente da Nielsen revela que o Brasil hoje conta com mais de 500 mil influenciadores, né? Ou seja, um número bastante elevado. Diante desse caráter difuso desses comunicadores, José Ricardo, imagino eu que fica mais difícil pro CONAR aplicar penalidades, né, em caso de infrações, né? Como que o CONAR tem lidado com esse tipo de situação diante desse volume imenso aí de influenciadores no Brasil? Olha, Leandro, o CONAR, ele continua voltado para a mesma missão que ele tem desde a sua formação. Tá. A questão é que aquilo que antigamente a gente definia como uma agência de publicidade, um veículo de comunicação e um anunciante, em todas essas pontas, esses conceitos se tornaram muito mais difusos com a chegada da internet, principalmente o dos veículos e dos anunciantes. Então, como eu citei anteriormente, um dos maiores desafios para o CONAR tem sido a sua capacidade de fato detectar de onde venha uma prática que seja inadequada, que deva ser coibida. Lembrando, porém, que uma vez detectada uma infração, isso vai valer para um influenciador se ele de fato foi demonstrado que ele tinha participação naquela prática tida como inadequada, para o anunciante que se beneficiou daquilo, eventualmente para alguma agência que intermediou a contratação daquele influenciador, ou seja, hoje, de fato, o influenciador desempenha um papel importante e, como tal, está na mira do CONAR. E pode pairar sobre ele o mesmo tipo de punição que paire sobre qualquer outro player desse mercado. No caso concreto, a gente vai avaliar se é o caso ou não de envolvê-lo de fato naquele processo. Uma vez envolvido, as punições poderão, de advertência, a recomendação de suspensão do conteúdo e na não observância dessas normas, dessas determinações por parte dos envolvidos, até a possibilidade de comunicação disso para o Ministério Público ou para até mesmo, isso pode até mesmo evoluir para uma judicialização da questão, se assim for entendido no contexto específico. Então, acho que essa é uma situação que só torna o trabalho do CONAR e o desafio de quem trafega nesse mundo da publicidade maior, mas de maneira geral, tanto como as agências, os anunciantes e os veículos, os influenciadores estão da mesma maneira também sujeitos às normas desse órgão. Perfeito. E se alguém, né, uma pessoa está nas redes sociais e vê um trabalho aí de um influenciador e ela se sente lesada por aquela comunicação, como que ela deve proceder diante do CONAR? Ela pode oferecer uma reclamação ao CONAR. E o CONAR vai apurar, entendendo como foi feita a divulgação daquela mensagem, o conteúdo daquela mensagem, quais os veículos que contribuíram para a disseminação daquela mensagem, qual foi o papel, o escrutínio realizado por cada um desses atores naquele caso concreto e, eventualmente, vai determinar a responsabilidade. Precisamos entender uma coisa aqui, Leandro, tá? O CONAR, ele é um órgão administrativo. Então, as suas determinações, elas costumam ser acatadas de maneira natural, automática, sem a necessidade de um reforço por parte das autoridades judiciárias ou policiais. O CONAR não tem polícia. A sua credibilidade e a força que ele adquiriu ao longo dos anos vem do próprio respeito que o mercado atribui às suas decisões. Mas se a gente se deparar com uma situação, né, dentro dessa sua pergunta, como aplicar uma penalidade, por exemplo, ao influenciador? Se esse influenciador se recusar
a cumprir com isso, o CONAR vai ter que acessar o Ministério Público, ou as partes prejudicadas eventualmente terão que recorrer ao Poder Judiciário para alterar aquela situação no mundo real. É claro que o respaldo do CONAR, o aval do CONAR, no sentido de que aquela prática realmente não deveria ter ocorrido, ou precisa ser modificada, ou o conteúdo precisa ser retirado do ar, vai facilitar demais o trabalho de quem precisar recorrer a esses outros órgãos que eu citei. Mas é importante a gente entender que isso não acontece todo dia na prática, mas que o CONAR é, no fim do dia, um tribunal administrativo e, portanto, a sua força, a sua credibilidade ao longo de todos esses anos emana do próprio reconhecimento que o mercado atribui a ele, e não de um poder de polícia, como teria um outro órgão com essa característica, como seria, por exemplo, o caso do CAD, né? Caso a gente detecte infrações às normas de defesa da concorrência, existem leis que são violadas nesse caso e que podem gerar penalidades que podem ser diretamente impostas por esse órgão, inclusive chegando diretamente ao judiciário. Aqui não, o CONAR, ele é um tribunal administrativo, como eu disse. Então, uma vez não acatadas as suas resoluções, as partes têm que buscar os seus direitos no judiciário ou através de outros mecanismos como o Ministério Público. Isso também é bastante comum. Perfeito, muito boa a sua explicação. E Zé Ricardo, você comentou anteriormente que o consumidor cada vez mais busca conteúdo informativo, né, e menos conteúdo publicitário, né? E aí nesse contexto, né, da mudança de perspectiva do consumidor, você acha que hoje o público está mais sensível à autenticidade da comunicação das empresas, né? Vide que recentemente 2 das maiores redes de fast food do país tiveram que suspender anúncios que faziam alusão a um tipo de produto, né, de carne, de hambúrguer, que no fim não era entregue ao consumidor. Olha, Leandro, eu acho que o consumidor, de forma geral, não só o brasileiro, mas em qualquer parte do mundo, está cada dia mais sofisticado. Isso, né, eu que atuo nesse mercado aí há quase 30 anos, observo isso de maneira transversal, não só no Brasil, mas no mundo todo. Porém, o consumidor sempre quis receber uma informação clara e verdadeira, né? Esses escândalos já aconteceram em outras épocas com outros tipos de serviços e produtos e sempre foi um escândalo. Então, o consumidor sempre quis ser bem tratado, mas as normas vêm cada vez empoderando mais esse consumidor e, claro, a própria internet elevou demais esse poder do consumidor na medida que hoje as reclamações elas viralizam de tal forma, como aconteceu nesse episódio que você citou, e isso se tornou de fato uma dor de cabeça para os anunciantes, na medida em que qualquer deslize pode ter danos reputacionais em questão de segundos, como também do ponto de vista do consumidor, torna ele um pouco mais confiante de que a sua voz pode ser escutada. Então, eu acredito que sim, a disseminação da informação é muito maior e mais fácil, e com isso o poder do consumidor, a capacidade dele interferir na estratégia de comunicação das marcas é de fato maior. Bacana, Zé Ricardo. O nosso papo tá bom, mas a gente tá caminhando pro final e pra gente fechar o nosso episódio, eu gostaria de fazer um paralelo com a publicidade na advocacia. E aí não tem como deixar de fora o novo provimento, né, publicado pela OAB o ano passado, né, que criou o Comitê Regulador do Marketing Jurídico, que é basicamente composto por membros da OAB. Nesse sentido, você acredita que se esse comitê tivesse uma estrutura como a do CONAR, né, com as diferentes partes envolvidas, como advogados, clientes, agências de marketing, entre outros, isso seria mais benéfico para a evolução da publicidade na advocacia? Olha, Leandro, eu quero primeiro enaltecer o esforço da OAB em produzir esse novo provimento, onde ela basicamente procurou atualizar as normas éticas que devem reger a comunicação, né, entre os operadores do direito e a sociedade para esse novo mundo, né, com a internet, as mídias sociais e todas as ferramentas disponíveis nesse novo contexto. Foi um trabalho bastante desafiador e eu acredito que o resultado obtido foi muito bom e veremos ainda mais para frente mais resultados desse esforço. Agora, não tenho como discordar da sua afirmação no sentido de que um comitê mais plural talvez pudesse trazer ainda mais inovação. Justamente retomando um pouquinho do início da nossa conversa, né? Há tantas semelhanças, muito mais do que a gente possa perceber prima facie entre o direito e a publicidade, no sentido da importância da comunicação em ambas disciplinas. Sim. Então, se a gente pudesse contar com essas pessoas à mesa, talvez o debate fosse mais rico e pudesse, de fato, resultar em normas ainda mais modernas, mas ressaltando de qualquer forma que o trabalho que foi feito e a modernização que veio com este novo provimento merece aplausos. Uma coisa importante e que eu gostaria de, nesse contexto, comentar contigo
é que, mesmo com essas alterações, essas atualizações e modernizações que ocorreram na OAB, o advogado ainda deve sempre praticar aquilo que a gente chama de marketing de conteúdo. Ou seja, a comunicação ela deve trazer um conteúdo dentro dela e não simplesmente a informação de um serviço ou de um produto que possa estar disponível, tá? E o que eu acho curioso? E durante muito tempo isso foi visto como uma certa... Eu vou aqui ser um pouco polêmico para terminar, tá? Foi visto até como uma certa limitação na capacidade dessa indústria da advocacia de exercitar plenamente aí o seu direito de divulgar os seus produtos e serviços no mercado. Curioso é que justamente nesse momento, o que a gente começa a perceber é que os anunciantes, de forma geral, estão se apercebendo que o consumidor, por conta de todas essas novidades, toda essa tecnologia, da mídia programática, das plataformas, das mídias sociais, da facilidade de obter informação na rede, o consumidor, ele está assoberbado, ele está completamente atolado de conteúdo publicitário por todos os lados. Então, o que a gente começa a perceber no âmbito da publicidade tradicional é justamente uma tendência de trazer mais conteúdo e menos propaganda para frente do consumidor. Movimento esse que é exatamente aquele que a advocacia desde sempre propagou. Menos propaganda e mais conteúdo, ou envolva a sua propaganda num conteúdo que traga efetivamente algum ganho para quem está recebendo, né? É paradoxal porque durante algum tempo, como eu disse, isso parecia uma limitação, e de fato porque a propaganda simplesmente com o nome do escritório, endereço, etc., na TV é proibida, né? Mas o que a gente percebe é que aquilo que era uma grande limitação, hoje está sendo estudado e há muitos especialistas, gente muito fera, que vem dizendo que talvez esse seja o futuro até mesmo da publicidade tradicional, onde a gente precisa de mais informação e menos propaganda. Por isso, as grandes marcas vêm, inclusive, se organizando para produzir portais de informação, portais de conteúdo, onde as mensagens não emanam nem só dela, mas de especialistas naquele setor de atuação. Isso, se a gente olhar em determinados segmentos econômicos, grandes players já vêm se posicionando dessa forma. O que mostra que, na verdade, mesmo com as limitações que o nosso provimento ainda nos impõe, existe efetivamente um trabalho que pode ser feito de uma maneira muito séria e muito efetiva para que a gente possa se comunicar bem com o nosso público consumidor, assim como as diversas outras áreas da economia. Muito bom, José Ricardo. Você trouxe, eu acho que, excelentes insights aqui, né, nessa nossa conversa, e gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast. Eu agradeço demais a oportunidade e espero que a gente possa bater outro papo desse em breve. Foi muito agradável. Eu agradeço mais uma vez aí, em meu nome e em nome do escritório, pelo papo de hoje. Eu que agradeço e o convite já está feito. Muito obrigado. Um abraço. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.